Graça e a paz de Jesus. Queria compartilhar com os irmãos o Salmo 12, que nos diz assim: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparece os filhos entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores de coração fingido. Corte, ó Senhor, todos os lábios bajuladores, a língua dos que falam soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salva quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração e nos livrarás para sempre. Pois todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a beleza é exaltada. Andar com pessoas que têm 2 palavras não é fácil. Andar com pessoas que falam uma coisa para você e para outra fala outra coisa é muito difícil. E quando são cercadas, desmentem. Não falam a verdade. Davi, quando escreveu esse salmo, ele estava mergulhado no meio de pessoas que eram pessoas falsas. E ele pede socorro. Senhor, ele pede socorro do alto. Ele ora para o alto. E ele fala que já não há homens piedosos. E desaparecem os filhos entre os filhos dos homens. A impiedade aqui trançava onde Davi estava. Porque os que eram para andar piedosamente já não andavam mais piedosamente. Já no verso de número 2, há uma descrição do jargão dos homens perversos. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e o coração fingido. Então, a fala deles era falsidade. Entre eles mesmos. Eram bajuladores. Não queriam saber das verdades. E tinham o coração totalmente fingido. Não havia verdade neles. Não é diferente dos nossos dias de hoje. E nós que já somos salvos em Cristo, precisamos ter uma vida de quê? De dizer a verdade. De dizer realmente que as verdades principais para as pessoas, com carinho, com amor e com leveza. Mas Davi aqui se encontrava em um tipo de angústia. E sem saber o que fazer, ele procura socorro do alto. E nós também que vivemos nessa sociedade desenfreada, sem Deus, sem limite de si próprio, sem realmente falar a verdade, são pessoas bajuladoras, são pessoas que não amam a verdade.
Nós precisamos ser o quê? Os lábios do próprio Deus. Falarmos as verdades em amor. E Davi aqui está percebendo o jargão dos perversos. E a segunda parte desse salmo, Davi, inconformado de ver os bajuladores, a falsidade, Davi faz uma oração para que o Deus de toda graça intervenha sobre eles. E Davi começa assim no verso 3 e 4. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Então Davi aqui, numa atitude de pedindo a intervenção graciosa de Deus sobre eles, e Davi fala assim: Senhor, corte os lábios dos bajuladores, a língua que fala soberbamente, aqueles que são altivos, aqueles que são arrogantes, aqueles que realmente não são humildes, aqueles que possuem o poder de bajular, de contaminar as pessoas, de nos falar a verdade principal. E Davi agora pede que a intervenção divina, dizendo: Senhor, corte os lábios dos bajuladores, de uma maneira assim, Senhor, que eles aprendam a falar a verdade, que eles possam de fato, Senhor, ter o coração transformado, mudado em falar a verdade e não se confiar em si mesmo. Já no verso de número 4, Davi, pedindo a intervenção divina, Davi chega a dizer que eles, a língua dele que vão prevalecer, que não há Senhor sobre eles. Eles são próprios senhores deles, por causa da sua arrogância, por causa da sua prepotência, por causa que eles acham que tem muito poder no falar. E ele, Davi, nessa oração, pedindo a intervenção divina, no verso 3 e 4, ele fala: pois dizem, com a língua nós vamos prevalecer. Que tolice! Que algo enfadonho! Que loucura é essa dessas pessoas confiar em si mesmo, de acharem que são o próprio Deus de verdade. Eles não passam de quê? De pó. Porque nós viemos do pó e para o pó voltaremos. E não somente isso, eles se arrogam para si, dizendo: quem é o Senhor sobre nós? O que Deus pode fazer contra nós? Porque nós somos aqueles que somos vencedores. Nós bajulamos as pessoas, nós manipulamos as pessoas e não há ninguém que possa nos vencer. Essa é a linguagem de muitas pessoas hoje que não confessaram a Jesus. São linguagem das pessoas por ter talvez poderes, que então subiram ao patamar, subiram ao pódio, mas não vão prevalecer no dia do juízo. No dia em que Cristo vier em glória, eles não vão prevalecer,
O que eles precisam é de fato ter um encontro real com Deus. Ter um arrependimento genuíno. Nascer de novo. Nascer do alto. Porque a palavra de Deus é muito objetiva quando nos diz que sem arrependimento não há remissão de pecado. Então as pessoas precisam de fato voltar-se para Deus em humildade, largar a soberba, largar que são bom demais, acharem que são os tais, acharem que realmente tem muita importância, e acharem que eles vão prevalecer, porque de fato eles se acham bom demais, se acham que de fato são invencíveis. Eu quero dizer para você que Deus conhece você. Deus conhece o seu interior. Deus sabe o que perpassa na sua mente, no seu coração. Deus sonda a mente, Deus sonda o coração, e no dia em que Ele vier, você teremos que prestar conta ao reto e juiz Jesus Cristo, o nosso Rei da Glória. Mas tem mais, não somente isso. Já no verso número 5, Davi faz uma intervenção para que Deus venha em favor do seu povo eleito. Nós somos nação santa, nação escolhida para ser o que? Sacerdócio real de Deus. Se nós somos nação santa, de exclusividade de Deus, eu preciso andar em retidão, eu preciso ter uma vida de quê? De pureza, eu preciso ter uma vida diferenciada, eu preciso de fato ter um coração puro, ter um coração de que de fato eu use de piedade para com o outro. Vivemos um tempo de horror, um tempo de uma pandemia que ninguém esperava, que ninguém sabia, e todos os países estão sofrendo horrores. Muitas pessoas estão lutadas, muitas pessoas morreram, muitas famílias estão destruídas, muitos lares hoje em dia não tem como se alimentar, porque perderam seus empregos, perderam tudo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, eu sei que é muito difícil o que eu vou dizer, mas se você tem Jesus, se você crê no Filho de Deus, você, quando pegar essa pandemia, quando você morrer, você estará eternamente nos braços do Pai. E Davi pede a intercessão porque Davi era um homem piedoso. E Davi era o segundo coração de Deus. Davi era um homem de oração. Davi era um homem que de fato gostava de ficar na presença de Deus. Davi amava Deus. O Salmo 119, versículo 164, nos diz que Davi orava 7 vezes. Quando eu leio aquilo, eu fico imaginando como ele poderia achar tempo, sendo rei, um sacerdote, um profeta, um homem que era rei, que recebia pessoas no palácio, um homem que de fato tinha tempo para Deus. A sociedade de hoje não tem tempo para Deus. A sociedade de hoje em dia quer mais prazeres mundanos do que realmente ter prazer nas coisas divinas. E daqui vendo aqui os bajuladores fazendo coisas horríveis, Davi ora por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Então Davi aqui pede a Deus: Senhor, tira a opressão dos pobres, tira o gemido dos necessitados, levanta-te, Senhor, agora, diz o Senhor. Levanta o Senhor todo soberano, Senhor gracioso, Senhor todo poderoso, e põe a salvo a quem suspira. Por quê? Pela liberdade,
para que Deus livre ele da opressão. E vivemos em tempo de opressão. Opressão em todos os meios. Se nós de fato amamos a Deus, se nós de fato somos nova criatura, se de fato nós nascemos de novo, se de fato, oh meu Deus, eu tenho que ter tempo para Deus, porque Ele me amou primeiro. E eu preciso de fato vivenciar na minha vida que eu sou uma nova criatura, que eu nasci de novo. Eu preciso mostrar os meus frutos de que realmente eu nasci de novo, que de fato a minha vida vai reverberar no brilho da graça de Jesus, no brilho da glória de Jesus. Lembrando de quando Moisés desceu do Monte Sinai, quando as pessoas não poderiam olhar mais para Moisés, porque Moisés ficou na presença de Deus. É na presença de Deus que nós o que? Conseguimos vencer a vicissitude da vida, as opressões que vêm sobre nós, sobre a igreja, sobre a família, sobre os ministérios. Davi agora, em quarto lugar, Davi faz a característica da linguagem de Deus. Olha o que Deus pensa, olha o que Deus imagina. Está no verso número 6 e 7, que nos diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras. Por quê? Porque Deus intervém na opressão dos pobres. Ele ouve o gemido dos necessitados, ele levanta, porque o Senhor dos exércitos, aquele que guerreia a nosso favor, e nos faz o que? Andar em passo verdejante, e nos faz de fato sentir o que? Que nós somos uma rocha nele, uma rocha segura, uma rocha inabalável. Então, as palavras do Senhor são puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Então, a palavra de Deus deve ser o quê? Para mim, para você, aquilo que me alimenta, aquilo que me traz o que? Vigor, aquilo que me restaura, aquilo que me renova, aquilo que rebobina as minhas energias. É a palavra de Deus. Deus diz assim através da sua palavra: haja luz e houve luz. Então eu desafio você a ter tempo de buscar a Deus, a ter tempo de estar na presença de Deus, onde de fato nós vamos experimentar as benesses de estar na presença de Deus. Mas o verso prossegue: sim, Senhor, tu nos guardará dessa geração, nos livrará para sempre. E a geração que vivemos hoje em dia, infelizmente, são crentes domingueiros. São crentes que ouvem um sermão maravilhoso e comentam um para os outros: poxa, que palavra maravilhosa, que sermão lindo. Mas quando chega de os dias de segunda a sábado, eles esquecem disso. Eles ficam correndo atrás do vento, atrás de coisas que não dão prazer. Corre atrás de emprego, maiores posições, maiores do que ganhar riqueza, ganhar dinheiro. Não é que Deus não condene isso, não. Deus nos dá de graça, porque tudo provém de Deus, das suas poderosas mãos vem o que? O trabalho. E tem muitas pessoas que têm a cobiça de querer mais, e nesse querer mais, eles têm menos de Deus, porque não buscam a presença de Deus, porque não desfrutam da presença de Deus, onde o que? Há delícias perpétuas, onde que a gente
transformado de glória em glória para o louvor da glória dele mesmo. Foi para isso que nós fomos criados. E Davi pede a Deus: tu nos guardarás dessa geração de pessoas que de fato são bajuladores, pessoas que de fato não há verdade em si mesma, são pessoas que realmente enganam e são enganadas. E a gente pode ver o Filho de Deus, que foi traído por Judas pelo um beijo, que teve Pedro que negou 3 vezes, que teve o que? Opressão sobre todos os lados sobre ele. E eu quero ressaltar que Jesus venceu todas as suas opressões, todo o que ele passou, toda a sua tribulação, ele venceu, porque ele tinha intimidade com o Pai. Quero fazer um apelo a você que está ouvindo essa mensagem. Busca o Senhor enquanto se pode achar. A hora de buscar a Deus é agora, é hoje, é quando você ouvir essa mensagem. Porque os sinais da vinda de Jesus estão se cumprindo cada dia mais. Então você precisa fazer uma coisa: entregar sua vida a Jesus, entregar o seu coração a Jesus, se arrepender dos seus pecados, e ele vai fazer o que? Primeira limpeza, trocar o seu coração de pedra e lhe dar um coração de carne. E você vai nascer do alto. Você vai ter o Espírito Santo a guiar sua vida. Você terá uma paz interior nos momentos de tribulação. Mas o salmista termina trazendo um lembrete: que por todos os lados andam os perversos. Se por todos os lados anda o perverso, eu tenho aquele que está em mim. Eu tenho aquele que morreu por mim. Eu tenho aquele que foi vitorioso por mim. Eu tenho aquele que morreu e ressuscitou ao 3º dia, está vivo. Eu tenho aquele que é Senhor dos senhores. Eu tenho aquele que me defende dos meus inimigos. Eu tenho a promessa daquele que voltará em glória. Eu tenho a promessa do Senhor Jesus Cristo, o meu Salvador, que na hora, quando estiver diante dos perversos, ele vai me defender, ele vai me fazer mais do que vencedor nele, porque na cruz do Calvário ele venceu tudo por nós. E nós devemos andar em novidade de vida. Devemos sim andar em novidade de vida para o louvor da sua glória. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.